Nós iremos iniciar nesse momento um culto de adoração ao nome do Senhor e iremos estudar a sua palavra. Eu quero trazer um estudo hoje que está baseado dentro de dois textos das Escrituras. Eu irei ler os dois. O primeiro é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto das Escrituras: No princípio, Deus criou os céus e a terra. No hebraico, essa expressão, os céus e a terra, significa o universo inteiro. Então, no princípio, Deus criou o universo. O interessante é que aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos o que Deus fez. E a partir do versículo 2 até o capítulo 2, versículo 25, nós vemos como Deus fez. Então, no versículo 1 diz, Deus criou o universo. E aí, a partir do versículo 2 até o capítulo 2, versículo 25, nós vamos ver como Deus criou o universo. Então, no primeiro dia, Deus disse, haja luz. E aí, no quarto dia, Deus criou os luminares, o sol, a lua e as estrelas. No primeiro dia, Deus ele cria o ambiente e no quarto dia ele cria os elementos que vão preencher aquele ambiente. No segundo dia, Deus cria os céus e os mares. No quinto dia, ele vai criar as aves e os peixes. Então, no segundo dia, ele cria o ambiente e no quinto dia ele cria os animais, os seres que vão povoar aquele ambiente. No terceiro dia, Deus cria a terra. Ele faz separação entre a terra e as águas. No sexto dia, Deus ele vai criar os animais e o homem. Então, ele cria o ambiente no terceiro dia e no sexto ele cria os seres que vão povoar aquele ambiente. Então, nós vemos aqui que o primeiro dia está ligado ao quarto, o segundo ao quinto e o terceiro ao sexto. Então, no versículo 1, nós vemos a explicação, o que Deus fez. No versículo 2 até o capítulo 2, versículo 25, nós vemos a explicação de como Deus fez. Então, nós vemos que Deus criou o universo e vemos como Deus criou o universo. Aqui no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, nós vemos que Deus aparece como um ser incriado, o Elohim, o Senhor da criação. Ele é um ser incriado, ou seja, a eternidade lhe pertence. A eternidade faz parte do seu ser. Todos os demais seres, tudo que existe foi criado. Inclusive, os próprios anjos tiveram um princípio. Deus não teve um princípio e jamais terá um fim. Então, esse é o primeiro texto que eu quero destacar para o estudo. O segundo texto é o Salmo 14, do versículo 1 ao 3. Salmo 14, do versículo 1 ao 3. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Já no segundo texto, nós vamos ler aqui as descrições do homem mau, o homem caído, o homem corrompido. Então, o ímpio é aquele que não conhece a Deus e a sua palavra. E Deus
nas Escrituras é um espírito eterno e infinito, o Criador, Redentor, Senhor e Soberano. Então, a palavra de hoje é sobre a filosofia do homem mau, ou seja, o ímpio e o Senhor Deus. Então, nós iremos verificar como é a vida do homem ímpio, do homem mau, e aquilo que a Bíblia fala acerca de Deus. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira filosofia do homem mau é o ateísmo. É o texto que nós acabamos de ler. O tolo diz no seu coração, ou no seu íntimo, ou no seu ser, Deus não existe. Então, o ateu, ele é um descrente, um incrédulo, alguém sem fé, alguém que não confia em Deus e nas Escrituras. O ateu, ele vive de acordo com aquilo que ele mesmo estabelece como regra para a sua vida. O interessante é que o ateu, ele tem fé para acreditar que Deus não existe. E o cristão, ele não tem fé para não acreditar em Deus. Então, eu, como cristão, não tenho fé para não acreditar que Deus não existe. Então, eu tenho fé para crer na realidade de Deus. O ateu é o contrário, ele tem fé para não crer que Deus existe. Então, ele acredita em uma coisa, mas a sua crença está baseada exatamente naquilo que é o contrário daquilo que nós conhecemos como fé, porque quando falamos sobre fé, nós temos na nossa mente a ideia de Deus. A gente logo liga a palavra fé a Deus. O ateu não, ele tem fé, mas a sua fé é sinônimo de incredulidade, ou seja, a sua fé, ela é diametralmente oposta àquilo que a Bíblia chama de fé verdadeira. Então, ele não acredita na existência do Senhor Deus. E qual é o contra-argumento? Qual é o contra-argumento das Escrituras em relação ao ateísmo? Essa filosofia do homem mau. Deus existe. Esse é o argumento que as Escrituras vai usar para combater o ateísmo dos homens maus, dos homens perversos. Deus existe e a fé bíblica é a confiança absoluta em Deus. Então, o cristão acredita veementemente na existência de um Deus soberano. É por isso que nós, cristãos, somos chamados de crentes, porque acreditamos com todo o nosso ser na existência desse Deus que a Bíblia nos mostra. A segunda filosofia do homem mau é a seguinte. Aqui nós iremos ver o lado extremo do ateísmo. Porque se o homem mau tem como filosofia de vida a incredulidade, o homem mau ele vai ter como lado extremo, como filosofia de vida, o politeísmo. Se tem gente que não acredita em Deus, tem pessoas que acreditam em vários deuses. Existem pessoas que adoram tudo como deuses, né? Tem pessoas que servem a tudo como deuses, como divindades, como autoridades sobre a sua vida. Então, aqui nós estamos vendo o lado extremo do homem mau. Porque, por um lado, o homem mau não acredita em Deus ou na existência de qualquer divindade que seja. Mas aqui nós focamos em Deus, que é o que a Bíblia ensina. Mas, por outro lado, nós temos o politeísmo como filosofia de vida de alguns homens. Então, o politeísmo é a crença em várias divindades. E nós vemos que o ser humano, ele, se não adorar a Deus, ele sempre vai substituir a Deus
por alguma coisa ou por alguém. O ser humano adora o sol, adora macaco, adora cachorro, adora lua, adora as estrelas, adora o cosmos, adora dinheiro. O ser humano, ele adora roupa, relógio, adora de tudo, mas não adora o verdadeiro Deus. Então, nós temos como filosofia de vida de alguns homens maus o politeísmo. E qual é o contra-argumento da Bíblia para o politeísmo? Existe somente um Deus. E ele não é um Deus, ele é o único Deus verdadeiro. O nome disso é unidade divina. A unidade divina nos mostra que o verdadeiro Deus é o único em todo o universo. Deus é o Senhor verdadeiro e único nos céus, na terra, embaixo da terra e nos mares. Então, nós já verificamos dois estilos de filosofia do homem mau. Em terceiro lugar, o homem mau ele tem como filosofia de vida o evolucionismo. É isso mesmo. E também o Big Bang, né? O homem ele vai acreditar nessas duas teorias furadas. Por isso que sempre serão teorias. O evolucionismo é a origem das espécies, né? Ou seja, as espécies vão se evoluindo e se aperfeiçoando. E o Big Bang é a teoria de que tudo passou a existir por meio de uma explosão. Eu não irei entrar dentro das teorias, porque muita coisa já é falada, muita coisa já está escrita, muita coisa já é estudada sobre o assunto. Então, os cristãos entendem bem sobre isso, mas eu quero mostrar só o contra-argumento da Bíblia em relação ao evolucionismo e ao Big Bang. Porque o evolucionismo é a origem das espécies, e o Big Bang é a teoria que diz que o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica que criou o espaço e o tempo, né? Qual é o contra-argumento da Bíblia? Deus criou todas as coisas, ou seja, é o criacionismo. Então, nós vimos que a filosofia do ateísmo é refutada nas Escrituras, vimos que a filosofia do politeísmo é refutada nas Escrituras, e agora estamos vendo que o evolucionismo e o Big Bang, que essas duas filosofias do homem mau, são refutadas nas Escrituras. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, isso é o criacionismo. Em quarto lugar, a quarta filosofia de vida do homem mau é o panteísmo. O que é o panteísmo? Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, dentro desse pensamento, Deus é um pôr do sol glorioso, uma chuva refrescante, o riso de um bebê e entre tantas coisas. Porém, o lado obscuro dessa posição é que ele também é uma serpente venenosa, o terrível Holocausto, né? Hitler, que é uma peça importante dentro do Holocausto. Nesse sentido, Deus é um terremoto. Tudo que existe é Deus e Deus é tudo. Então, o panteísmo, ele vai falar que eu sou Deus. Esse livro é Deus. Esse caderno é Deus. Esse armário é Deus. Então, tudo é Deus. A lama é Deus. Um carrapato é Deus, né? A chinela é Deus. Uma gripe é Deus. O HIV é Deus. Então, o panteísmo ele vai falar sobre isso, que Deus é tudo e tudo é Deus. Qual é o contra-argumento das Escrituras? Deus existe separado da sua criação. Deus ele é transcendente. Deus criou a sua criação, mas ele vive separado dela. Ele é independente dela. Deus ele é autônomo.
ele é autossuficiente. Então, Deus não é o pôr do sol, não é a chuva refrescante, não é o choro de um bebê, não é um holocausto, não é a serpente venenosa e muito menos Hitler. Isso tudo é criação de Deus, né? Tudo isso que nós falamos aqui faz parte do universo e o universo é a criação de Deus. E o universo, ele não é Deus. Ele foi criado por Deus. Deus é a parte, vive a parte do universo. Ele é independente. Então, Deus é Deus e o universo é o universo. Então, essa filosofia do panteísmo é refutada pelas Escrituras. Em quinto lugar, a quinta filosofia do homem mau é o materialismo, porque o homem mau ele vai dizer que tudo provém da matéria e a matéria é eterna. Então, esse pensamento vai dizer que a matéria sempre existiu, então o mundo ele não começou a existir, o universo ele não passou a existir, ele sempre existiu. Ele só foi adquirindo forma com o passar do tempo. Então, sempre houve alguma coisa no espaço e no tempo. Então, isso é o que o homem perverso acredita. Qual é o contra-argumento das Escrituras? Houve um começo para a criação. Então, se o materialismo vai ensinar que a matéria é eterna, a Bíblia vai refutar essa filosofia dizendo que houve um começo para a criação. E nós sabemos que o começo de tudo está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Deus cria todas as coisas. O tempo, nós não sabemos, é claro. A Terra tem quantos anos? O universo tem quantos anos? Isso é impossível saber e isso é desnecessário para a nossa fé. Mas a verdade é que tudo teve um começo. Então, essa filosofia está refutada. Em sexto lugar, a sexta filosofia do homem mau é o fatalismo. Dentro disso, nós vamos ver que eles dizem que o mundo é guiado pela sorte. O mundo está aí sem propósito, sem direção, sem objetivo. Então o mundo é criado o mundo é guiado ou pela sorte ou pelo azar, e é o que acontecer primeiro. Qual é o contra-argumento da Bíblia para refutar essa filosofia? A Bíblia diz que houve um propósito para a criação. Isso mesmo. Foi Deus que criou todas as coisas e Deus criou tudo que existe para a glória do seu santo nome. Tudo está cumprindo o propósito santo de Deus, o propósito maravilhoso de Deus, o propósito eterno de Deus. Então, todas as coisas caminham em direção à vontade de Deus. O universo não é guiado pela sorte, é guiado pela direção de Deus. O universo é guiado pela provisão de Deus. O universo está sustentado na providência de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, esse argumento ou essa filosofia de que o universo é guiado pela sorte está refutado, né? Essa filosofia está refutada pela Bíblia Sagrada. Então, nós vimos aqui que o homem mau tem como filosofia da sua vida o ateísmo, o politeísmo, o evolucionismo e o Big Bang, né? Eu coloquei essas duas como uma só. O panteísmo, o materialismo e o fatalismo. Todas essas filosofias são refutadas pela Bíblia Sagrada. Vamos orar? Senhor,
Nós oramos nesse momento e te agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos ensina que Deus existe, que Ele é o verdadeiro e único Senhor, e existe apenas o único Deus. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que foi o Senhor o Criador de todas as coisas do universo, de todos os animais, do homem. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que a matéria não é eterna, o Senhor é eterno, tudo teve um começo. E obrigado, Senhor, por nos mostrar que o universo não está sendo guiado nem pela sorte e nem pelo azar. O Senhor, pela sua providência, guia todas as coisas. A ti seja toda honra e toda glória. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Receba a adoração e as nossas homenagens. Amém.